Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos à sexta temporada do Nova Consumer Podcast, a nossa temporada dedicada às entidades reguladoras e fiscalizadoras. Hoje temos connosco Patrícia Guerra, coordenadora de núcleo no Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal. É licenciada e mestre pela Nova School of Law. Entre 2009 e 2011, fez parte da nossa equipa do Nova Consumer Lab, então designado o MAC, como assistente de informação ao consumidor, mediadora e assessora jurídica. Participou também em 2011 no estudo sobre a justiça económica em Portugal, projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, no qual também tive o gosto de me cruzar com ela. Desde 2011 exerce funções no Banco de Portugal. Bem-vinda. Obrigada, Jorge, obrigada à equipa. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite em termos pessoais, porque é um gosto enorme voltar a cruzar-me com o direito de consumo e voltar a cruzar-me com pessoas de tanta notoriedade. E ademais, também não deixa de ser relevante poder partilhar a experiência que tenho vivido no Banco de Portugal e que, na minha opinião, além de ser bastante gratificante em termos pessoais, não deixa de ser também serviço público. O meu nome é Jorge Moraes Carvalho e farei esta entrevista com Beatriz Moderno. Começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões difíceis. Têm um gabinete de atendimento ao consumidor? Isto é uma questão rápida, mas que não é de resposta rápida. Nós não podemos dizer que temos um gabinete de apoio ao consumidor no sentido em que o Banco de Portugal, em particular a Supervisão Comportamental, que é onde eu trabalho desde 2011 e onde exerço funções de coordenação desde 2017, tem como função, enquanto supervisão, naturalmente, regular, fiscalizar e sancionar em primeira linha a conduta das instituições supervisionadas no âmbito da comercialização de produtos e serviços bancários de retalho. E aqui enquadramos todos os clientes, não só consumidores, mas não consumidores. E, portanto, a nossa atuação é bastante mais lata nesse sentido. Naturalmente que existe um quadro de direitos especialmente vocacionado para pessoas singulares, para consumidores, mas não é essa a generalidade da nossa atuação, porque a generalidade das normas visa clientes bancários no seu todo, e mesmo quando estamos perante consumidores, existem algumas normas em particular, estou-me a recordar dos serviços de pagamento, em que há um quadro à partida mais protetor dos consumidores, mas isso é uma opção. Portanto, não havendo, no caso de algumas normas, afastamento do seu cumprimento por parte das partes, continuam a aplicar-se o mesmo quadro de direitos, quer estejamos perante consumidores ou não consumidores. E nesse sentido, não podemos falar nem de um gabinete de atendimento, nem de apenas abranger os consumidores, porque a nossa atuação é bastante mais lata e atua do lado da procura e também do lado da oferta, porque também não podemos esquecer que o Banco de Portugal, além de supervisor, também é regulador e também promove a formação e a informação financeira. Excelente, acho que ficou bastante claro. E com que outra entidade reguladora ou fiscalizadora é que contactam mais, se é que contactam com outras entidades? Contactamos imenso, porque a colaboração é super importante nesta matéria, em particular num quadro global em que vivemos, não é? E no âmbito da supervisão comportamental, nós contactamos em primeira linha com os nossos homólogos, com a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e com a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões. Inclusivamente, o Banco de Portugal, com estes supervisores, constitui o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Mas também o Banco de Portugal colabora com outras entidades relevantes ou com outras autoridades sempre que a matéria o justifique. Das duas, uma, responder a um consumidor por escrito ou ao telefone? Sempre por escrito, sempre em suporte duradouro. Para ficar um documento, não é? Para ficar também uma prova e também porque ainda existe alguma, pelo menos da parte da percepção do público, alguma percepção de que a forma escrita tem sempre um valor e um significado superior. Nós somos juristas e sabemos que não é necessariamente assim, mas entendemos que o devemos fazer e é esse o nosso procedimento. Numa nota ligeiramente mais pessoal, qual é a tua atividade preferida no âmbito das tuas funções? Isto é verdadeiramente difícil de dizer e de escolher, porque eu tenho atividades muito diversas e fui tendo ao longo do meu percurso no banco atividades muito diversas, mas talvez em face da minha experiência na UMAC, que foi extremamente enriquecedora também para o exercício de funções no banco, não posso deixar, tenho um certo carinho pelas reclamações. Porquê? Porque as reclamações dão-nos informação muito próxima do mercado, inclusivamente do sentimento dos clientes, que é uma coisa que se tem vindo cada vez mais a falar, mas que é muito relevante e também permite acompanhar tendências.
nós pelas reclamações conseguimos atuar de forma muito proativa e tempestiva. Mas, naturalmente, que somos mais do que uma equipa, eu integro numa área que tem como nome regulação, consultoria jurídica e reclamações, precisamente para dar o destaque às várias atividades que nós, juristas na supervisão comportamental, fazemos, e gosto também particularmente bastante da atividade de regulação, acho que para qualquer jurista é muito apelativo, e também a representação internacional. Sendo que tenho tido a sorte de ter sido integrada em iniciativas de formação financeira, que é uma área desconcertante, pelo menos para mim, porque nos exige a ter uma linguagem pouco jurídica, não o que significa pouco rigorosa, atenção, mas pouco jurídica, obriga-nos a desconstruir o nosso pensamento, o que é extremamente desafiante, e também é muito gratificante porque me permite perceber que tenho uma atuação concreta e imediata na sociedade, porque lidamos com públicos às vezes muito difíceis, que carecem muito de literacia financeira, e nós sabemos que com o nosso esforço vamos conseguir fazer um efetivo serviço público, isso é muito gratificante. Qual é o mito sobre o Banco de Portugal que mais tem de esclarecer em jantares de família? Existem muitos mitos, mas circunscrevendo a minha atividade, eu diria que o mito maior é dizer que o Banco de Portugal resolve conflitos. Acho que isso é um aspecto importante e se calhar vamos falar um pouco mais à frente nesta conversa. E com isto passamos à segunda parte do nosso programa. Qual é a importância do Banco de Portugal para a aplicação do direito do consumo e a efetiva proteção do consumidor em Portugal? Eu acho que é extremamente relevante, circunscrever naturalmente ao consumidor de serviços financeiros e não apenas ao consumidor de serviços financeiros, como referi há pouco, ao Sim. cliente bancário. Mas, adotando esta terminologia, tendo presente este enquadramento mais lato, eu acho que o Banco de Portugal é extremamente relevante, porque, por um lado, contribui para garantir que as instituições cumprem o quadro normativo. E o quadro normativo tem sido cada vez mais densificado, não só e sobretudo em termos europeus, porque se formos ver o quadro do legislador europeu, vemos que frequentemente há diretivas, regulamentos em negociação e visam não só reforçar o quadro de direitos, mas também se assiste a uma cada vez crescente preocupação por temas que se calhar há uns anos não eram tanto associados à supervisão comportamental. Quando a supervisão comportamental começou a estar na agenda, era sobretudo relacionada com a transferência de informação. Hoje em dia vamos muito mais além, falamos de adequação de produtos, falamos de sustentabilidade, que é um tema transversal, falamos de digitalização. Aliás, até há vários papers e vários artigos que cada vez mais reforçam a importância do próprio supervisor também ser tech-savvy, porque hoje em dia não basta saber direito, temos de ter uma componente muito multidisciplinar, diria mesmo. E nós trabalhamos imenso em equipas multidisciplinares. Há muitos juristas, por exemplo, a trabalhar com engenheiros informáticos, com analistas de dados, para tentar ao máximo reforçar o quadro de direitos e garantir, porque nós também, enquanto reguladores, temos de conhecer o outro lado. E, portanto, isto é extremamente desafiante e, nesta medida, eu acho que isto contribui para reforçar o quadro de direitos. E depois, naturalmente, que o Banco de Portugal, através da sua atuação, não só supervisiva, mas também de regulador, naturalmente dentro do mandato que lhe é atribuído pela lei, porque o Banco Supervisor, o Banco de Portugal é regulador, não é legislador, também contribui para o aumento da transparência de informação no que diz respeito a custos, contribui para aumentar a comparabilidade, por exemplo, das comissões, disponibiliza no portal do cliente bancário um comparador de comissões, que foi recentemente objeto de alteração para incrementar os serviços disponíveis, por exemplo, e nessa vertente eu acho que é extremamente relevante para aumentar a proteção dos clientes bancários. Sem voltar, e peço desculpa voltar ao tema, mas eu acho que é extremamente relevante sem desconsiderar o lado da oferta, porque se nós capacitamos os nossos clientes, estamos a reforçá-los, não só damos mais conhecimento em termos de direito financeiro, mas também do ponto de vista da forma como hão de exercer os seus próprios direitos. E acho que isso é extremamente relevante na sociedade atual em que vivemos, em que somos absorvidos pela espuma dos dias. Quais são as principais áreas de atuação do Banco de Portugal dentro da área do direito do consumo? Eu peço desculpa de voltar a repetir, mas não posso deixar de o fazer. Acho que a transferência de informação continua a ser um aspecto extremamente relevante. Os clientes têm que conhecer a informação, têm que conhecer os seus direitos, os seus deveres, conhecer também os custos das comissões. Nós temos há bastante tempo em Portugal uma prática muito relevante que é a disposição de pressário, não só em formato físico nas agências, mas também nos websites, nas instituições, etc. Portanto, acho que a comparabilidade é outro aspecto extremamente relevante também para promover a concorrência, naturalmente, mas para os clientes saberem
quais os custos que efetivamente estão associados aos produtos que pretendem comercializar e fazerem escolhas conscientes, escolhas informadas. A prevenção e gestão de situações de incumprimento tem sido outras das áreas em que o Banco de Portugal muito tem atuado, e o portal do cliente bancário tem imensa informação, não só sobre estas matérias, mas também sobre todas as outras, numa linguagem tentativamente clara, para as pessoas conseguirem, de forma intuitiva, conhecer os seus direitos. E, recentemente, se estivermos a olhar para a realidade mais próxima, não posso olvidar o quadro que foi aprovado, embora com caráter temporário, para mitigar os efeitos do aumento da taxa de juros nos contratos de crédito hipotecário, taxa de juros variável, naturalmente. Sem dúvida, um conjunto de áreas de atuação com uma relevância enorme. E agora gostaria de falar um pouco sobre o livro de reclamações e o papel que tem na atividade do Banco de Portugal. Dão resposta a todas as reclamações apresentadas? Como é que lidam com as reclamações dos consumidores apresentadas por essa via? Começando pelo fim, damos resposta a todas as reclamações que nos são apresentadas. Isso faz parte do nosso procedimento, o cliente tem sempre uma resposta. Depois, qual é que é o papel do livro de reclamações? Para nós é uma ferramenta, inclusive uma ferramenta de supervisão, porque as reclamações são uma ferramenta que nós utilizamos para supervisionar. Por isso é que eu disse ainda há pouco, que quando me referem que o Banco de Portugal resolve conflitos, isso é um mito. O Banco de Portugal não resolve conflitos. Os conflitos são resolvidos por via judicial ou dos mecanismos de resolução alternativa de litígios, não é por via de uma reclamação para o Banco de Portugal. As reclamações são essencialmente uma ferramenta de supervisão, ou seja, nós através das reclamações procuramos identificar se há ali algum incumprimento da parte do banco ou de outra instituição supervisionada. Não procuramos por esta via resolver um conflito. Concretizando, se eu recebo uma reclamação em que o cliente me vem dizer que a comissão não era devida, eu vou ter de analisar em face das normas legais e regulamentares aplicáveis se aquela comissão era ou não devida, nomeadamente se estava prevista em empresário, se o cliente foi previamente informado sobre ela, etc. Se eu chegar à conclusão que era devida, eu não identifico indícios de infração da atividade da instituição. Mas o cliente até pode entender que tem razão e que a comissão não é devida. Então, se ele acha que mantém o conflito com a instituição, ele pode ir para o tribunal e até pode entender, invocar outros fundamentos. Agora, o que o Banco de Portugal faz através da sua análise de reclamações é verificar, em face dos factos que são alegados e daqueles que são relevantes para a nossa atuação, porque muitas vezes existe um conjunto de factos que não têm a ver com a nossa atuação e nós não podemos apreciar, naturalmente, mas relativamente àquilo que nos é reportado, verificar se a instituição em causa cumpriu ou não o quadro normativo. Da mesma forma, se nós chegássemos à conclusão, por exemplo, que esta comissão era indevida, no caso que eu acabei de referir, nós pediríamos a medida de supervisão que ainda é adequada, porque nós temos ao nosso dispor determinações específicas, por exemplo, e também temos a possibilidade de instaurar procedimentos contra-operacionais. Já aplicamos uma sanção, mas isso é uma opção do próprio supervisor. E o cliente, ainda assim, poderia não ficar satisfeito, porque entendeu que aquela comissão teve imensos danos, não dormiu durante algum tempo e se perturbou no seu bem-estar, por exemplo, e podia ir para o tribunal e tentar ressarcir-se dos danos que teve por via da responsabilidade contratual, por exemplo. O que eu gosto de frisar é que as reclamações, em particular as reclamações, mas também todas as reclamações que nos chegam, nós respondemos a todas, não é só as que vêm via livre de reclamações, porque o portal do cliente bancário tem um formulário para apresentar reclamações, são sem dúvida algo muito, muito, muito relevante da nossa atuação e na própria definição de prioridades, porque, como eu disse há pouco, muitas vezes nós conhecemos situações irregulares e práticas irregulares porque os clientes nos fazem chegar. Quando recebem uma reclamação, qual é o procedimento habitual? Eu vou tentar ser sistemática. Nós recebemos uma reclamação, ou por via de livre de reclamações, ou por outro canal, em particular o portal do cliente bancário, e nós procedemos à sua análise. E procedemos à sua análise tendo por base os factos que o cliente alega e a resposta que a instituição nos deu. Porque quando a reclamação chega para a nossa análise, já vem acompanhada das alegações da instituição. Ou seja, porque a instituição responde também sempre ao cliente, também é obrigada a fazê-lo nos termos das normas aplicáveis. Nós olhamos para os factos e para a apreciação da instituição e verificamos das duas uma. Se temos todos os elementos para poder analisar, avançamos, verificamos em que medida o cumprimento do quadro normativo está ou não assegurado. Se for o caso, fechamos a reclamação sem indício de infração. Se não for o caso, optamos por uma medida de supervisão. O cliente, como eu disse há pouco, é sempre informado do resultado da nossa atuação. Se nesta primeira análise concluirmos que não temos todos os elementos, que às vezes também sucede,
ou porque a instituição não se pronunciou sobre todos os factos, ou porque nós queremos saber outro tipo de elementos, então nós entramos em contato com a instituição e fazemos pedidos adicionais. Pedidos no sentido de nos darem informação adicional sobre os factos que nós entendemos que não foram devidamente esclarecidos ou sobre novos factos que nós entendemos que queremos ouvi-los. E, portanto, depois, a partir do momento em que tenhamos os elementos todos, o processo é o mesmo. Ponderamos ou não em função do resultado, emitir uma medida de supervisão e informamos os clientes por escrito, como eu disse há pouco. Muito bem, e agora do ponto de vista substancial, quais é que são as reclamações mais habituais? Vou mandar apenas um palpite, serão os pagamentos não autorizados? Nós não podemos dizer isto com uma certeza absoluta, porque isto é variável, não é? Varia muito em função do ano, porque muitas vezes isto é Claro. contingente, não é? É conjuntural, melhor dizendo, varia em função também das próprias circunstâncias económicas e financeiras do país. Sem Todos nos dúvida. lembramos da altura da Troika, em que havia muitas reclamações sobre subendividamento, dificuldades no pagamento dos créditos, por exemplo, e agora, mais recentemente, o aumento das taxas de juros, o impacto que teve nos clientes. Isto é informação que é pública, porque o Banco de Portugal todos os anos publica o relatório de supervisão comportamental, que também pode ser consultado no portal do cliente bancário, e semestralmente também publica uma síntese das reclamações. Eu posso dizer que no ano transato, ou seja, em 2023, os principais produtos reclamados foram crédito a consumidores, contas de depósito e crédito à habitação e outros créditos hipotecários. E falamos de quê? Por exemplo, no crédito a consumidores, responsabilidades de crédito. Nos depósitos, nas contas de depósito, falamos, por exemplo, de débito de comissões sem autorização, ou bloqueio ocasivo de conta, e no caso do crédito à habitação, é sobretudo reembolso antecipado. Também não nos temos de esquecer daquela medida temporária que foi aprovada de não cobrança da comissão, que também gerou certamente mais fluxo, estou a falar da comissão de reembolso antecipado, que gerou certamente mais fluxo nas reclamações. O que está em causa aí é o banco não cumprir, ou, segundo o consumidor, não cumprir as regras relativas ao reembolso antecipado, ou seja... Normalmente o que está aqui em causa nestas reclamações são sobretudo questões de prazo, porque o Decreto-Lei 74/2017 é bastante perentório no que diz respeito a prazos, não só quanto ao pré-aviso, mas depois quanto à produção dos efeitos e também quanto à questão da prestação de informação, ou seja, quando o cliente solicita o reembolso antecipado, a instituição tem que lhe dar informação sobre o impacto desse reembolso no crédito. E, por vezes, vemos aí algumas desconformidades, digamos assim. Mas esta informação que eu estou aqui a partilhar é pública, não estou aqui a dizer nada que seja secreto. E, portanto, convido-vos também a conhecer os relatórios, porque acho que são formas relativamente simples de conhecer um bocadinho o que é que se passa no panorama financeiro, com especial enfoque nos clientes bancários. Quanto às operações não autorizadas, que são, sem dúvida, um dos temas do momento, não posso negar, até porque infelizmente pela notoriedade que algumas fraudes têm, como o Olá Pai, Olá Mãe, não é? Que infelizmente lesaram muitos clientes e são situações bastante delicadas. Não podemos deixar de olvidar que, de facto, houve um aumento em 2023 desse tipo de reclamações, ainda que o crescimento das reclamações em 2023 não se funde exclusivamente neste tipo de problemas, mas naturalmente que teve impacto, porque são situações bastante sensíveis, delicadas, complexas, até mesmo para nós enquanto supervisores, porque a fronteira é muito ténue entre o que é supervisão e o que já é procedimento criminal, por exemplo. Claro. Qual é a relação entre o Banco de Portugal e o Sistema de Defesa do Consumidor, nomeadamente os centros de arbitragem de consumo? Como eu tenho vindo a referir, o Banco de Portugal não resolve conflitos, mas vê com muito carinho que outras entidades, nomeadamente os centros os mecanismos da ADR, os mecanismos de resolução alternativa de litígios, contribuam para essa missão. E, portanto, nas nossas comunicações de resposta a reclamações, nós informamos sempre os clientes da possibilidade de recorrerem ou aos tribunais ou a mecanismos de resolução alternativa de litígios, porque achamos que isso é muito relevante e complementamos também a informação que prestamos ao cliente. Por outro lado, também é de notar que algumas matérias, como é o caso dos serviços de pagamento, da moeda eletrónica, do crédito à habitação, do crédito a consumidores e outros, a própria lei, o próprio legislador, estabelece que as instituições têm de aderir a pelo menos 2 mecanismos de resolução alternativa de litígios. Portanto, também isto é bastante relevante. E o nosso portal... O que é por vezes um pouco problemático, porque temos um sistema baseado na competência territorial. Eu bem sei. A vida 2 não resolve muito para consumidores que não estejam nesse local, não é? É verdade, não, sem dúvida. E por acaso é com muito entusiasmo que eu tenho visto quando
naturalmente, a supervisora nunca sai de mim, portanto, quando vou a uma agência bancária ou quando vou a outro tipo de entidade, eu tenho reparado que o CNIAC, não é? O antigo CNIAC, é sempre uma das entidades normalmente visadas precisamente por essa questão da competência residual, que eu bem me recordo que era uma das mais-valias, além de muitas outras, do Centro da Nova. Portanto, isso é com muito orgulho que vejo isso. E depois, também não posso deixar de uma vez mais, de mencionar a importância que o portal do cliente bancário tem na disponibilização de informação, porque nós também informamos por via do nosso site, damos informação sobre os mecanismos de resolução alternativa de litígios e também sobre as entidades a que as instituições aderiram. Porque eu acho que ainda existe, infelizmente, aqui algum desconhecimento por vezes dos clientes e nós tentamos ao máximo colmatar e reforçar também esse conhecimento, entendendo que é muito relevante que os clientes efetivamente exerçam os seus direitos, quando assim o entendam. Muito bem. E consideras que a legislação do direito do consumo é cumprida no nosso país a um nível satisfatório? Se sim, o que é que poderá ser feito para ser ainda mais cumprida? Se não, o que é necessário fazer para garantir o seu cumprimento? Esta questão é difícil de responder em termos transversais, não é? Porque eu acho Sem que posso dúvida. responder aqui sob dois papéis, enquanto Patrícia Guerra consumidora e Ótimo, enquanto Patrícia Guerra que trabalha na supervisão comportamental do Banco de Portugal. Em perfeito. termos pessoais, eu, talvez porque tive direito do consumo na faculdade, é uma área que eu gosto bastante, pela minha experiência, etc. Que é uma área em que eu não perco, digamos assim, tento ao máximo monitorizar como é que vai sendo a evolução e não deixo de exercer os meus direitos sempre que acho que tenho razão. E já o fiz em algumas situações, nomeadamente em situações de garantias de bem imóveis, situações de compras à distância e também no âmbito dos voos, que é aliás, tive uma situação bastante delicada, tive que recorrer a um mecanismo de resolução alternativa de litígios, mas saí vencedora. E ainda recebi uma Correu bem? indenização. Correu bem? Correu muito bem, mas lá está, também porque tenho esse background. Acho que ainda existe, infelizmente, alguma falta de conhecimento das pessoas e dos seus direitos. O que não significa, e eu não tenho razões para duvidar disso, que o direito do consumidor para mim é extremamente relevante, muito importante e eficaz. Porque não só nós em Portugal temos um mecanismo excelente, acho eu que é excelente mesmo para exercer os nossos direitos, que é o livre de reclamações, que já falámos há pouco, mas também porque temos os mecanismos de resolução alternativa de litígios e acho que também cada vez mais tem um papel, não é que não o tivessem já, mas talvez por alguma falta de conhecimento das pessoas, acho que cada vez mais estão a ser mais conhecidos do público e isso só pode ser de louvar, não só pelo esforço dos próprios centros, que às vezes trabalham em condições difíceis, eu percebo, muitos processos e com poucos recursos, mas têm tido um papel tão importante na nossa sociedade que não posso deixar de os valorizar. E acho também que é uma área muito dinâmica e que é imperioso acompanhar a sua evolução pela importância que tem. Agora, no que diz respeito à supervisão comportamental, e não sendo, volto a frisar, uma questão de proteção apenas de consumidores, não é? Porque nós atuamos do lado da procura e da oferta, também é importante sublinhar que o banco atua em várias frentes que contribuem para assegurar o quadro de direitos do cliente, e não só pelas reclamações, mas também através de inspeções, através do reporte de informação. Temos um conjunto muito vasto de ferramentas para garantir o cumprimento do quadro normativo, digamos assim. Dois dos grandes desafios atuais para o direito do consumo são o mercado digital e a sustentabilidade. De que forma o Banco de Portugal se posiciona nestes domínios? Mais uma vez, não posso deixar de condicionar a minha resposta à minha experiência no Banco de Portugal na supervisão comportamental. E enquanto jurista do Departamento de Supervisão Comportamental, posso dizer que são de facto dois temas que estão na agenda, são dois temas estratégicos, dois temas de que toda a gente fala, pela sua importância, naturalmente, e são dois temas que acarretam desafios bastante significativos para todos. Não só para o mercado financeiro, mas também para nós enquanto supervisores, incluindo para os clientes. Nós temos vindo a trabalhar também em conjunto com outras autoridades, organizações internacionais, precisamente porque se há matéria em que a colaboração é mesmo necessária, sobretudo pensando, por exemplo, no digital, em que cada vez há menos fronteiras, não é? No digital eu posso, de forma muito fácil, estar noutro país, a comercializar um produto financeiro e é tudo muito fácil, muito rápido. Posso, por simplesmente, contratar um crédito, não em Portugal, mas poderia, por exemplo, contratar num segundo. Em Portugal nós reforçamos já através de uma carta circular os deveres de informação, de transparência, etc. Mas sabemos que noutras partes do mundo, e estou a falar em particular fora da União Europeia, as regras não são as mesmas, não é?
e, portanto, é uma área que nos suscita muito estudo, em primeiro lugar, para conhecer o que o mercado está a fazer, muita reflexão, e naturalmente também temos de atuar e aí acompanhamos o legislador europeu, o legislador nacional, e também enriquecemos a nossa atuação com base na informação que vamos recolher, quer das ferramentas de previsão que utilizamos, quer dos estudos de monitorização do mercado que vamos fazer, que o Banco de Portugal tem feito questionários às instituições, aliás, são públicas os resultados desses questionários, também para balançar a nossa atividade, porque são áreas novas, e agora cada vez mais também temos a preocupação de sustentabilidade, que é um desiderato comum, não só em termos financeiros, não é? Mas até mesmo como humanidade, acho que não podemos deixar de os considerar estratégicos. Sem dúvida, e a rapidez também é uma evidência atualmente, se calhar demasiado rápido Sim, o que nós sentimos casos. é que estamos sempre atrás, não é? Exatamente, sem dúvida. E agora uma questão também que é capaz de ser um pouco mais difícil, mas gostaria de perguntar como é que avalias da experiência enquanto entidade reguladora, ou se quiseres também, do ponto de vista pessoal, o consumidor médio português. Já abordámos mais ou menos este tema quando referiste que nem todos têm os mesmos conhecimentos, não é? Mas como é que avaliarias o consumidor médio português? Eu tenho uma visão otimista e acho que o cliente médio português é atento e preocupado com os seus direitos. Isso também é evidenciado pelas reclamações, por exemplo, estou a focar na minha área, em que vamos recebendo dos clientes bancários de produtos financeiros, não é? Nós temos assistido a um aumento exponencial das reclamações e isso também valoriza, na minha opinião, o nosso trabalho. Temos feito um trabalho bastante intenso no sentido de dar a conhecer os direitos e deveres de cada um e, portanto, os clientes claramente estão mais conhecedores dos seus direitos e estão mais conhecedores das formas de os exercer. E isso, para mim, acho que é, sem dúvida, um aspecto positivo a salientar. Agora, como em tudo, há sempre margem de melhoria e por isso é que nós temos trabalhado também tanto o lado da formação financeira e em particular da formação financeira digital. E ainda agora falámos do digital e acho que um dos grandes desafios pelos quais nós temos efetivamente de passar e temos que agir e vamos agindo de forma rápida é no aumento das capacidades digitais, porque temos pessoas, nós temos dois tipos de público, falando assim de forma muito generalista. Temos os que acham que dominam o digital e às vezes são demasiado confiantes, ou falta-lhes a componente depois financeira, o que os torna clientes também arriscados, não é? E depois temos as pessoas que até têm alguma componente financeira, mas não dominam o digital e também são facilmente ludibriadas. Portanto, nós temos que identificar claramente o público-alvo que temos de chegar e temos que desenhar as nossas iniciativas para colmatar as exigências desse público-alvo. E sem dúvida que fraudes como a Olá Pai ou Olá Mãe só nos podem deixar ainda mais alerta para a importância de reforçar a literacia financeira e digital, porque as pessoas, sobretudo quando são confrontadas com uma situação pessoal crítica, não é? Quando um filho supostamente está em apuros, e eu sou mãe e tu também és pai, Jorge, que eu sei, nós sabemos que quando são os nossos filhos nós às vezes perdemos um bocadinho a razão e nem sequer questionamos. E se calhar, se tivermos o nosso background um bocadinho mais formatado para perceber, atenção, há aqui um número novo, o meu filho não fala com este tipo de termos, que são alguns dos aspectos que nós vamos, nas nossas formações, chamar a atenção. As instituições comunicam de uma forma cuidada, não nos enviam e-mails com erros de português, não nos enviam e-mails noutro idioma. São aspectos às vezes tão óbvios, mas que se o cliente não estiver desperto para esse tipo de, digamos assim, de indícios, ele não vai conseguir perceber e vai ser facilmente ludibriado. E, portanto, acho que, sem dúvida, que é um dos aspectos em que nós temos sempre margem de melhoria, porque, como referi-se há pouco, o mercado é muito dinâmico Claro, e evolui muito rapidamente. Sem dúvida, mas também a ideia que eu tenho é que há momentos na nossa vida em que ficamos mais frágeis, por alguma razão, ou estamos com pressa, ou estamos mais cansados. Eu já coloquei os códigos todos do meu banco em resposta a um e-mail, que depois eu fui ver o e-mail e era mais evidente que não era um e-mail sério, não é? E foi um momento rápido em que eu estava com pressa, em que eu tinha que resolver 1000 coisas ao mesmo tempo na minha vida. E eu pensei, olha, deixa-me cá responder, tratar deste assunto rápido. Claro que depois comecei a receber mensagens de transferências que estavam a ser feitas e que eu tinha que autorizar. Felizmente
Claro. não foi retirado nenhum dinheiro, mas eu, nesse dia em que isso me aconteceu, eu pensei, isto não é para dizer que estou acima da média, ou o que quer que seja, mas pensei que qualquer pessoa, se for num momento particular da vida, isto pode acontecer. Além de conhecer pessoas à minha volta que foram efetivamente enganadas por esse mecanismo do olá mãe, olá pai. Quer dizer, Sim, sem dúvida, toda a gente num conhece, mas contexto. acho que ninguém está acima. A minha questão, e isto só vem corroborar o que nós temos feito no Banco de Portugal, Claro, é nós temos que perceber que literacia financeira e literacia financeira digital não são sinónimos de literacia académica. Nós podemos ter pessoas com elevadas qualificações académicas, como é o teu caso, e que são confrontadas com uma questão num contexto muito próprio, muito específico, e como nós, se calhar, não estamos devidamente alertadas, isto já nos aconteceu em várias ações de formação, em que temos pessoas com doutoramento, com mestrado, etc., que foram ludibriadas, precisamente porque, embora tenham muita literacia académica, não têm literacia financeira suficiente para poder questionar. Nós costumamos usar, eu particularmente costumo usar uma metáfora que é da grávida. A grávida não toma nenhum medicamento sem previamente consultar a sua obstetra ou ler a bula. E, portanto, às vezes mais vale perder 5 minutos do que fazer em 5 segundos e perder as poupanças. Nós tentamos mitigar, isso é uma questão também que a economia comportamental, não sou economista, nem pouco mais ou menos, mas tenho lido alguns textos que acho muito relevantes em economia comportamental e mais uma vez reforça a multidisciplinaridade da nossa atuação e por isso é que é tão enriquecedora. Uma das questões que nós temos de lutar é pela precipitação, porque normalmente este tipo de fraudes coloca sempre a pessoa em estado de alerta, estado de aflição, tem que reagir rapidamente, são muito emocionais, é os filhos, é o marido, e isto são indícios que nos devem deixar com as campainhas de sirenes em alerta máximo. É o que nós costumamos dizer nas nossas formações, sobretudo para mitigar este tipo de situações. sem dúvida. Ainda um bocadinho no sentido destas situações para as quais alertou, existe alguma preocupação do Banco de Portugal em relação a consumidores especialmente vulneráveis? A vulnerabilidade acho que é outro dos tópicos do momento e bem, cada vez mais ouvimos falar de consumidores vulneráveis e são sem dúvida um dos públicos-alvos do banco, nomeadamente nas iniciativas de literacia financeira, mas não só, porque no âmbito das iniciativas financeiras, de formação financeiras, perdão, eu não posso deixar de mencionar, isso é público, nós temos vindo também a partilhar essa informação. Temos feito algumas iniciativas em parcerias com algumas autoridades relevantes, por exemplo, a APAV, precisamente para as vítimas de fraude. Também trabalhamos com o Alto Comissariado para as Migrações, fizemos uma iniciativa para imigrantes e outras mais. Tentamos, quando conseguimos chegar a esses públicos que nós entendemos são mais vulneráveis, tentamos ao máximo promover esse tipo de iniciativas e no portal do cliente bancário também encontro informação sobre isso. Quando definimos também as nossas próprias estratégias de literacia financeira, e aqui o Banco de Portugal, e eu não sou de todo a especialista em literacia financeira, como disse, eu sou a jurista e trabalho na área de regulação, consultoria jurídica e reclamações, mas também por vezes sou integrada nestas iniciativas e como tenho um carinho especial por elas, estou aqui a referi-las porque acho que são muito relevantes. Mas nessas iniciativas o Departamento também tem tentado ao máximo, não só sozinho, mas também quando trabalho no Plano Nacional de Formação Financeira, porque ainda não referi, mas no âmbito do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, o Banco de Portugal também desenvolve iniciativas de formação financeira ao abrigo da marca Todos Contam, não é? Temos o portal do Todos Contam, mas restringindo àquelas que são do Banco de Portugal apenas, temos feito, por exemplo, campanhas junto de um dos públicos que nós entendemos que são vulneráveis, que são os jovens. Porque os jovens são muito confiantes em ambiente digital, os jovens vivem nas redes sociais, não é? Outro flagelo, mas isso seria outra conversa. Mas, por vezes, são demasiado ingênuos. E então, o Banco de Portugal também tem desenvolvido a campanha do Fica a Dica, com forte penetração nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, não sei se conhecem, se não conhecem, convido-vos a conhecer, porque temos vídeos muito engraçados. E, portanto, com vídeos curtos, precisamente percebemos que os jovens também não têm paciência, não é? São a geração do scroll down e do touchscreen, não é? Não têm paciência para ler grandes textos. Isso também é outra preocupação para nós, porque se calhar também temos, enquanto reguladores, e daí a importância da supervisão comportamental e da economia comportamental, de revisitar o quadro normativo e ver em que medida
é que é ajustado a todos os contextos, não é? E a todos os públicos, mas isso é um desafio gigantesco, hercúleo. E, portanto, nessa medida também não deixamos de ter uma preocupação com os consumidores vulneráveis, ou os clientes bancários vulneráveis. E depois também, voltando a um tema que também já falei, mas que não é demais repetir, também somos chamados a fiscalizar um quadro normativo que também considera consumidores que estão em situação de vulnerabilidade. E recordo-me, por exemplo, do quadro de prevenção do incumprimento, de prevenção e gestão de situações de incumprimento, que é uma peça basilar, não é? Porque sabe que pessoas que podem estar em situação de vulnerabilidade são pessoas que têm dificuldades ou que já estão em cumprimento, não é? Eu recordo, por exemplo, vamos supor um consumidor que não tem capacidade de pagar, reembolsar o crédito à habitação, pode ficar sem casa. E também a questão, na altura da pandemia tivemos a questão das moratórias, agora mais recentemente a questão das medidas de apoio, mitigação, aumento da taxa de juros variável, ou seja, nessa perspectiva acho que é bastante ampla a nossa atuação. Sem dúvida. E a propósito da velocidade e das redes sociais, espero que quem nos está a ouvir não esteja a ouvir a velocidade 1,5 ou 2, ou seja, uma velocidade 1, o normal, a velocidade em que estamos a falar, porque o nosso ritmo de vida já é tão elevado. Acho que foi uma boa forma de concluirmos também esta parte do nosso programa com esta resposta e estes alertas e estes temas. E temos ainda duas perguntas que colocamos a todos e a todas os nossos e as nossas convidados e convidadas. Que personalidade é que gostarias de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Eu confesso que fui fazer o trabalho de casa e fui ver alguns dos episódios anteriores para não cair no erro de dizer, porque algumas das pessoas que eu gostava de ouvir já foram aqui entrevistadas e, portanto, não o quis mencionar porque ia ser redundante. E também não vou aqui dizer nomes em concreto porque gosto de todos e não queria estar a particularizar. Mas há uma pessoa que eu gosto bastante, não tem nada a ver com o direito financeiro, não tem nada a ver com o direito do consumo, que é o Martim Sousa Tavares. E gosto bastante dele, porque acho que é uma pessoa que tem bastantes facetas e realça em particular o trabalho que ele tem feito no interior do país. Porque infelizmente ainda temos um país muito desigual, não é só uma relação consumo e não consumo, acho que também existe uma grande assimetria entre litoral e interior. E de facto, levar a cultura como ele tem feito a regiões mais do interior é muito, muito, muito enriquecedor. E é uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, e, nomeadamente no podcast que ele tem, acho que é uma pessoa que eu gostava de referir, porque para mim é alguém que eu sigo o trabalho dele e gosto particularmente das conversas que ele tem. E por fim, uma sugestão cultural para os nossos ouvintes. Pode ser um livro, uma música. Eu não queria acabar de uma forma negra, mas eu acho que é que há um dos períodos da história que eu gosto muito, que é o Holocausto. Não pelo Holocausto em si, mas pelos ensinamentos que ele nos dá, sobretudo no contexto desafiante em que vivemos atualmente, em termos sociais, políticos, económicos, e que acho que devemos ter sempre presente as condições que levaram à exceção do Hitler. E, portanto, e eu gosto em particular, já li bastante sobre o Holocausto, mas eu gosto em particular de um livro que se chama O Homem em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl. Porquê? Porque é um livro bastante difícil de digerir, não é? Porque retrata um dos períodos negros, o período em que ele esteve em Auschwitz, em que perdeu a mulher, que estava grávida, mas ao mesmo tempo não deixa de ter uma mensagem positiva. Ele nunca perdeu a vontade de viver, porque ele tinha um sentido para a sua vida, que era recuperar a mulher, a sua família, e, portanto, para mim, eu tirei daqui uma grande reflexão deste livro, que mesmo em termos muito difíceis e exigentes, se nós tivermos um propósito, se nós tivermos um sentido para a nossa vida, nós conseguimos dar a volta por cima. E, portanto, este é um livro que eu tenho sempre presente na minha memória e já o recomendei a imensa gente, e mesmo pessoas que me dizem, eu não consigo ler o livro sobre o Holocausto. Eu digo sempre, este livro é demasiado bom para não ser lido, porque acho que a mensagem que tem íncita é mesmo muito forte e, ao mesmo tempo que retrata um dos períodos negros da nossa história, não deixa de ter alguma luz, alguma positividade, que é o que nós precisamos, é ter um bocadinho mais de alegria e motivação para encarar os desafios que todos vamos vivendo no nosso dia-a-dia. Muito obrigada, doutora Patrícia, pela sua participação. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo episódio.